O sermão, essa pregação, esse sermão é de autoria do pastor Kenneth Wuest, e eu quero convidá-los para a leitura de mais um salmo, dessa vez o Salmo 110. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Agora leremos Apocalipse, capítulo 19. Este salmo, amados irmãos, está falando de Cristo. Ele quem esmagará cabeças por toda a terra. Apocalipse capítulo 19, versículos do 11 até o 21. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerás com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Que cena aterradora.
Vamos à leitura agora do Dia do Senhor 19. É o último trecho onde fala do credo apostólico de Deus Filho. Pergunta 50. Por que se acrescenta: está sentado à mão direita de Deus, à direita de Deus? Resposta: porque Cristo ascendeu, subiu ao céu para manifestar-se lá como o cabeça da sua igreja. E é por meio dele que o Pai governa todas as coisas. Pergunta 51. De que maneira a glória de Cristo, nosso cabeça, nos beneficia? Primeiro, pelo seu Espírito Santo, ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Segundo, pelo seu poder, ele nos defende e nos preserva de todos os inimigos. 52. Que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Resposta: que em todas as minhas aflições e nas perseguições, eu, de cabeça erguida e cheio de ânimo, espero vir do céu como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por minha causa e removeu de sobre mim toda maldição. Ele lançará todos os seus e os meus inimigos na condenação eterna, mas levará para si mesmo, para alegria e glória celestiais, a mim e a todos os seus escolhidos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus poderoso, nós estamos diante da exposição da Tua Palavra Santa e com muito respeito e reverência, Senhor, nós nos colocamos diante do Teu santo e sublime trono para que essa palavra ela penetre em nosso ser, até o mais íntimo do íntimo, e que essa palavra afiada, Senhor, como uma espada de dois gumes, nós pedimos humildemente, Senhor, humildemente nós rogamos ao Senhor, nós clamamos a Ti, que essa palavra ela nos traga edificação, Senhor. Que essa palavra não seja para nos condenar, mas para nos salvar, Senhor. Que ela seja para nos trazer edificação e transformação, para que nós possamos continuar perseverando firmes no caminho do Senhor. Deus, eu peço agora que eu diminua e que o Senhor cresça e que só a Tua voz seja ouvida nesse lugar. É assim que te oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, Martinho Lutero tinha medo da volta de Jesus. A verdade é que Martinho Lutero ele vivia apavorado. Ele vivia aterrorizado. Pois ele sabia que a Bíblia ensina que Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos. Martinho Lutero ele tinha um enorme medo de encontrar Jesus Cristo como juiz. E eu pergunto a você: você crê que Jesus voltará? Se você é um verdadeiro crente, você crê que ele voltará de fato. E então, eu pergunto eu faço mais uma pergunta.
Você está esperando a volta de Cristo? Você está ansioso para que Cristo volte logo? Ou será que você, pelo menos de vez em quando, fica com medo da volta de Jesus? Em qual grupo, de que lado você está? Daqueles que anseiam pela volta de Cristo ou aqueles que, pelo menos de vez em quando, ficam assim, com medo? Muitos dos filhos de Deus hoje vivem debaixo do mesmo medo que Martinho Lutero experimentava. Muitos. Muitos cristãos até mesmo oram pedindo para que ele não volte ainda. Irmãos, a nossa confissão, ela diz que a volta de Jesus para julgar os vivos e os mortos nos traz consolo. A volta de Jesus para julgar as pessoas, tanto vivos quanto mortos, não é motivo de medo, de terror, mas de consolo. Conforme a Bíblia nos ensina, a volta de Jesus Cristo é o próximo grande evento que todo o povo de Deus deve esperar com grande ansiedade e alegria. É o que nos motiva a volta de Cristo. A volta iminente de Jesus é uma boa nova para todo verdadeiro crente. E assim, eu vos proclamo nesta manhã o Evangelho de Jesus Cristo sob o seguinte tema: Jesus volta para julgar os vivos e os mortos. E nós veremos 2 pontos nesta manhã. Primeiro ponto, a certeza da volta de Cristo. E o segundo ponto, a maneira que Cristo voltará. Em primeiro lugar, a certeza da sua volta. Nós ouvimos recentemente que Jesus está sentado à direita de Deus e que isso significa que Ele é Rei soberano. Nós já estudamos esse ponto outras vezes, inclusive no ano passado, o sermão do Dia do Senhor 19 foi exatamente abordando e enfatizando o fato de Jesus Cristo estar assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nada acontece fora do controle e fora da vontade dele. É isso que nós temos aprendido. Todas as criaturas, todas, sem exceção, até mesmo o próprio Satanás, estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Quando estamos enfrentando as aflições e as dificuldades da nossa vida, a miséria e as consequências do nosso pecado, é um consolo para nós saber que Jesus Cristo reina. É um consolo saber que tudo está sendo dirigido por Ele para o nosso bem. No domingo passado nós abordamos o Dia do Senhor 18, o fato de Jesus Cristo subir ao céu, o fato de Ele estar diante de Deus como sacerdote, como advogado, o fato dele ter nos prometido e cumpre a sua promessa todos os dias, estar presente conosco até a consumação dos tempos. O fato de que Ele está ativamente agindo em nosso favor. E eu repito, é um consolo para nós saber que Ele dirige tudo para o nosso bem. Mas, irmãos, é um erro, e nós não devemos cometer esse erro,
de pensar que Jesus Cristo vai continuar reinando e reinando e reinando para sempre lá dos céus. É um erro. Não devemos pensar que a vida aqui na terra vai continuar para sempre como ela é agora. Haverá um fim. Haverá um dia final. Lembre-se do que nós lemos no Salmo 110. Deus disse a Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Não é o que está escrito lá no Salmo 110? Disse o Senhor, e lá o Senhor está com letra maiúscula, ao meu Senhor. Deus disse a Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o reinado de Cristo dos céus é temporário. Ele vai reinar até o dia em que todos os seus inimigos serão destruídos. Mas, irmãos, não tenha essa ideia errada. Não tenha essa ideia errada de que Satanás, de que o seu exército de anjos caídos tem algum poder para deter o agir de Deus e de Cristo. Não caia nessa ideia errada. E nós lemos Apocalipse 19, quando fala da batalha de Cristo, em que os inimigos de Cristo estavam todos ali diante dele, todos ali com a besta, com tudo, todos ali prontos para a batalha. E algumas pessoas que têm uma ideia de uma batalha, do diabo lutando contra Cristo, das pessoas lutando contra Jesus. Como foi que Cristo destruiu Satanás e seus inimigos? Com a espada que saía da sua boca, que é a sua palavra. Não vai haver embate. Somente a palavra de Cristo é suficiente. Você vai entender. A segunda coisa é que o reinado de Cristo, ele é um reinado ativo. Jesus não está lá nos céus, amados irmãos, decretando as coisas de longe, determinando o que vai acontecer em nossas vidas e na história, lá longe de nós. Ele é um rei soberano, mas ele é também um rei guerreiro. Jesus é um rei guerreiro. Se você tem uma imagem, aquela imagem que a Igreja Católica Romana difundiu e difunde até hoje, e que muitas igrejas evangélicas também difundem até hoje, e que muitas seitas difundem até hoje, uma imagem de um Jesus doce, cercado por nuvens e anjos na tranquilidade. Jogue fora essa imagem errada. Será essa a imagem que você tinha. A Bíblia ensina outra coisa para nós. Salmo 110, que nós vemos, versículo 7, diz que ele, de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Sabe qual é essa imagem? É a imagem de um rei que está liderando o seu povo numa guerra. Não está no palácio aguardando, não está no palácio assistindo as coisas de longe. Ele está diante do seu povo, liderando o seu povo numa batalha, numa guerra. Ele está no campo de guerra, bebendo água como qualquer soldado. Ele está do nosso lado, hoje, lutando conosco, contra a nossa velha natureza, contra o mundo e contra o diabo. Cristo está conosco, amados irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse 19 que Jesus peleja com justiça, que os exércitos do céu seguem e que da sua boca sai uma espada afiada, uma espada
de dois gumes. Em outras palavras, Jesus está lutando contra os inimigos. Sabe como? Com a sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim João começa a descrever a história de Cristo no seu Evangelho. O Verbo, a palavra. Ele nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, e Ele está. Muitas pessoas, eu comentei isso no domingo passado, muitas pessoas dizem: Deus não me responde, eu oro. Eu já ouvi muito isso na caminhada, dizendo que não ouvem mais a Deus, dizendo que se sentem sós, que não sentem mais Cristo com elas. Se debruce sobre a palavra de Deus. Se nós não nos debruçarmos, amados irmãos, sobre a palavra de Deus, como nós ouviremos a Deus? Se não nos debruçarmos sobre a palavra santa de Cristo, como ouviremos a Cristo? Ou será que estamos esperando que essa planta pegue fogo e fique como aquela sarça ardente no deserto? Se essa pegar fogo, vai ser problema que ela vai derreter, né? Ela é de plástico. Mas nós estamos esperando o quê? A palavra de Deus está aqui diante de nós. Cristo está conosco todos os dias. A sua palavra é uma espada afiada de dois gumes. E a espada da palavra, ela corta em dois sentidos. Corta o coração do pecador para sentir a graça de Deus e para produzir verdadeiro arrependimento. Mas do outro lado, ela corta o coração do reprovado para endurecer em sua rebeldia e o tornar ainda mais merecedor do castigo eterno. Então a palavra de Deus, no coração do eleito, ela produz arrependimento. No coração do réprobo, do ímpio, ela endurece ainda mais para o condenar para a perdição e o castigo eternos. Isto, meus irmãos, é o reinado de Jesus. Ele não está reinando durante uma época de paz e de tranquilidade. Ao contrário, ele está reinando durante uma guerra violenta. E muitos ainda não perceberam isso. Muitos ainda vivem as suas vidas como se estivessem em um conto de fadas. As nações, elas se levantam contra Jesus, se rebelando contra a sua soberania. O Estado se levanta contra a Igreja de Cristo. Nós vimos recentemente o que aconteceu. Países onde as pessoas foram proibidas de entoar cânticos a Deus, porque isso ia contra os preceitos da ditadura sanitária. Aqui no nosso estado, na nossa cidade, fomos proibidos de nos reunir para cultuar o Senhor. E muitas igrejas que se dizem igrejas de Cristo se dobraram a esse Deus, ao Deus desse século, ao Estado, se dobraram ao desejo de homens malignos. Muitas igrejas que se dizem igrejas cristãs, mas que na verdade são sinagogas de Satanás, se dobram todos os dias ao progressismo, trazendo para dentro da igreja homossexualismo, trazendo para dentro da igreja pecado,
trazendo para dentro da igreja idolatria, mentiras, adultério. Recentemente, eu vi o caso de um presbítero que era traficante. Aos domingos ele estava pregando na igreja. No resto da semana, ele era traficante. Sinagogas de Satanás, que não tem zelo pela palavra de Deus, pela doutrina santa. É uma guerra, amados irmãos, que nós estamos. Igrejas se rendendo a Satanás, adotando práticas mundanas, deturpando o culto solene. É uma guerra. As forças do mal, elas se esforçam e elas não se cansam para atrapalhar e impedir o crescimento do reino de Cristo. Os pecadores cada vez mais se endurecem nos seus pecados e na sua rebeldia. Mas Cristo domina todas as nações com um cetro de ferro. Amados irmãos, se engana aquele que pensa diferente, pois é Ele que manda. Não é o prefeito, não é o governador, seja ele o Tarcísio, seja ele quem for, não é o presidente, o Lula ou o Bolsonaro, não são aqueles outros lá que eu não vou falar o nome, para que o nosso vídeo não seja censurado, aqueles de capa preta lá de Brasília, não são eles que mandam. Não é Donald Trump, Joe Biden, Trudeau no Canadá, não são eles que mandam. Não são esses homens que se acham poderosos. Quem manda é Cristo. Quem controla o mundo é Cristo. Cristo destrói todas as forças do mal pela pregação da sua palavra. Nada resiste a isso, amados irmãos. Nada, nem ninguém resiste à palavra de Deus. Pela espada da sua palavra, Jesus Cristo corta a direita e a esquerda. Ele corta para a salvação e ele corta para a condenação. O homem se engana achando que ele é quem escolhe. É ele quem age, ele se enche de orgulho, infla o seu ego e diz: eu posso, eu faço. Ah, eu escolho esse caminho. Ah, eu escolhi a Cristo. Ah, eu escolhi fazer isso, fazer aquilo. Cristo é quem comanda tudo. Ele controla o mundo. E saibam de uma coisa, amados irmãos. Saibam de uma coisa. Toda vez que alguém sai de um culto sem se arrepender, cada vez que alguém continua rebelde contra Deus, após as exortações dos pastores, dos presbíteros, nós podemos ver Jesus usando a palavra, a espada da palavra, para a condenação e a morte dos rebeldes. Mas também, a cada vez que alguém sai de um culto edificado, com um forte desejo de viver uma vida de gratidão, de santidade, cada vez que um pecador se arrepende dos seus pecados e busca a graça de Deus, nós também podemos ver Jesus usando a espada da palavra para a salvação dos seus escolhidos. É assim que o reino de Cristo, ele cresce. Um pecador por vez. Um pecador por vez. Jesus quebra o poder do pecado e salva os seus eleitos. Um pecado por vez. Um pecado por vez. Jesus nos ajuda a vencer e crescer em santidade.
Não queira resolver os seus problemas todos de uma vez só, amados irmãos. Um pecado por vez. Um problema por vez. Cristo está contigo. Ele te ajuda. Ele está guerreando esta batalha com você. A cada vez, o reino de Deus está crescendo. Como aquela pedra no capítulo 2 de Daniel. Vocês se lembram da profecia? A pedra acabou com todas as nações e finalmente encheu toda a terra. Jesus não reinará para sempre dos céus. Vai chegar o dia, e é o que nós estamos aguardando ansiosamente, é o que os céus aguardam ansiosamente, em que o último eleito será convertido. É por isso que o reinado de Cristo não terminou ainda. Nós estamos aguardando o último eleito ser convertido, o último a ser salvo, o último. Vai chegar o dia quando o número de eleitos será cumprido. Todos aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo serão alcançados pela graça de Deus, se converterão. Vai chegar o dia quando a igreja, a noiva de Cristo, estará finalmente pronta, completa, para receber Cristo para as bodas do Cordeiro. Todo o reinado de Cristo visa aquele dia. O reino de Cristo está todo apontando para este dia. 1 Coríntios capítulo 15, se você quiser abrir. Capítulo 15, versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. No meio da sua miséria e do seu sofrimento, no meio da sua luta contra o pecado e contra o mundo, no meio das terríveis perseguições que ela sofre, a igreja de Cristo pode esperar, irmãos, de cabeça erguida, a volta do nosso Rei. Um dia a guerra vai acabar. Isto é a promessa de Jesus. Ele voltará. Apocalipse 22, 12, ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E isso nos leva, amada igreja, ao segundo ponto: a maneira da volta de Jesus. Jesus está voltando para julgar os vivos e os mortos. Ele está voltando como juiz. Antigamente, muito antigamente, se um país vencido numa guerra se rebelava contra um grande rei, aquele rei iria chegar com seu exército, guerrear contra a nação rebelde. Quando ele vencesse, ele se sentaria no seu trono para julgar aquela nação rebelde e pronunciar o seu juízo. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, no dia final, se sentará como juiz. Ele vai pronunciar o seu juízo
sobre os seus inimigos e sobre as nações rebeldes. Para o ímpio, ou para o arminiano, este evento deve ser motivo para grande temor e terror, grande medo. O ímpio, porque vai se deparar com uma verdade que ele negou durante a vida toda. O arminiano, porque ele não tem certeza. Naquele dia, todo mundo vai entender. Todos. Todos. O arminiano, o calvinista, todo mundo vai entender que não tem nenhuma chance de se defender baseado na própria justiça. Irmãos, cada vez que eu ouço alguém dizendo que não crê em Deus, cada vez que eu ouço alguém dizendo, tripudiando da fé, a única coisa que eu consigo imaginar é naquele dia, no dia da ira. Quão terrível para essa pessoa será. Quão terrível será ao se ver diante daquele que não poderá ser mais ignorado, da glória de Deus, vendo toda a glória, todo o poder de Deus. Prestemos atenção à descrição da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20. Vamos abrir Apocalipse capítulo 20. A partir do versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O dia final não é brincadeira, irmãos. Não é. Já ouviram aquelas piadas de São Pedro? Da pessoa chegando no céu e tentando achar um jeito de entrar no céu? A Bíblia deixa claro que não devemos pensar acerca do juízo de uma forma tão leviana. O juiz da terra vai se sentar no grande trono. Irmãos, a terra e o céu irão fugir da sua presença. A terra e o céu não suportarão estar diante da glória de Cristo, da glória de Deus. Fugirão e não encontrarão lugar, porque a glória de Deus estará em todos os lugares.
todo mundo, todos irmãos, todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, todos vão ficar de pé diante do trono. Naquele momento, ali, diante do trono, não haverá arminiano, pelagiano, espiritista, humanista, nada haverá. De repente, todos vão compreender a terrível verdade que ninguém tem condições de dizer a Deus as seguintes palavras: eu mereço estar no céu. Eu escolhi seguir a Deus. A palavra eu não conseguirão pronunciar. De repente, irmãos, todo mundo vai finalmente entender que até o menor pecado merece a morte eterna. Um por um, serão todos julgados. E um por um, os pecadores serão lançados no inferno. Prestemos atenção, irmãos. A Bíblia não disse que todos foram julgados segundo as suas obras e que alguns conseguiram ser salvos pelas obras. De forma alguma. Não foi o que a Bíblia disse. Prestem atenção no que nós vemos em Apocalipse agora. Nenhuma pessoa é salva pela leitura dos livros onde estão as obras. As obras servirão para condenar os homens. Nós temos aprendido aqui nos últimos domingos uma série de sermões sobre as obras. E no último domingo, nós vimos que as boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas, o Senhor preparou essas boas obras. Não é porque praticamos boas obras que seremos salvos. Somos salvos porque Cristo nos amou, porque Deus nos elegeu, nos escolheu, e por isso praticamos boas obras. Mas as obras, elas não têm poder de salvação. Mas as obras, elas irão condenar os homens. Mais uma vez, nenhuma pessoa é salva. Nós vimos aqui em Apocalipse. Nenhuma pessoa foi salva pela leitura dos livros em que estão os registros das nossas obras. Não está dizendo ali que foram lidas as obras e alguns pelas suas... Não. Quem foram salvos, irmãos? Só tem um tipo de pessoa que vai ser poupado da condenação. É aquele que está escrito o seu nome. Onde? No livro da vida. Somente esses que têm o seu nome no livro da vida. Mas então como eu posso conseguir o meu nome naquele livro? Como nós vamos fazer isso? Será que eu posso fazer algo para obrigar Deus de me colocar nesse livro? Ou para convencer Deus que eu devo estar nesse livro? Nós sabemos que não, né, irmãos? Graças a Deus, a lista dos nomes no livro da vida não depende das minhas boas obras. Imagine se dependesse. A Bíblia diz em Apocalipse 17:8 que os nossos nomes, os nomes de nós que cremos, são escritos naquele livro desde a fundação do mundo.
Eu creio que o meu nome já está lá desde a fundação do mundo. Você crê que o seu nome também está nesse livro? Isto, amados irmãos, é o consolo dos santos. Jesus, ele volta para julgar. Ele volta como juiz. Mas preste atenção, aquele que é o juiz justo também é o meu advogado. É também aquele que vive intercedendo para mim. É aquele que morreu no meu lugar, derramou seu sangue para me salvar. É este juiz que julgará o mundo, condenando os perdidos. Aquele que morreu no meu lugar. Irmãos, que consolo é esse? Naquele dia, quando você estiver em pé diante do trono, os anjos vão pegar os livros e vão ler todos os seus pensamentos. Todos eles. Vão ler dos livros todas as suas palavras. Desde a primeira que você aprendeu até a última. Todas elas, irmãos. Todos os seus atos que eram contrários à vontade de Deus. Todos. Tudo. Cada pensamento. Cada palavra será lida. Nenhuma palavra vã será esquecida. Mas preste atenção nisso agora. Em cima de cada pecado registrado, de cada palavra frívola dita, de cada pensamento errado, haverá escrito, registrado, com sangue, a palavra perdoado. E quando eles abrirem o livro da vida, você ouvirá o seu nome. Eu quero encerrar com os irmãos lendo o último artigo da nossa confissão, a confissão belga, a confissão de fé. A confissão belga, artigo 37. Por fim cremos, conforme a palavra de Deus, que ao chegar ao tempo ordenado pelo Senhor, mas desconhecido por todas as criaturas, e se completar o número dos eleitos, o nosso Senhor Jesus Cristo voltará do céu de maneira visível e corporal, assim como ele ascendeu, Atos 1:11, com grande glória e majestade. Ele instalará a si mesmo como o juiz dos vivos e dos mortos, e porá este antigo mundo em chamas para o purificar. E então, todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, que existiram no mundo, desde o seu princípio até o seu final, aparecerão pessoalmente diante desse grande juiz, intimados pela voz do arcanjo e pela trombeta de Deus. Eu não vou ler as referências, eu vou continuar lendo apenas o texto. Todos os que morreram antes desse dia ressurgirão da terra, quando o espírito deles se reunir ao corpo no qual viviam. Os que estiverem vivos não morrerão como os outros, mas, num piscar de olhos, serão transformados de corrupção em incorrupção.
Então se abrirão os livros e os mortos serão julgados segundo o que fizeram, de bom ou de mal neste mundo. Na verdade, neste dia, todos prestarão contas de toda palavra frívola que proferiram, as quais o mundo considera apenas como zombaria e diversão. E os segredos e as hipocrisias dos homens serão revelados publicamente, diante dos olhos de todos. Por isso, pensar neste juízo é coisa terrível e apavorante para os ímpios e malfeitores, mas é grande deleite e conforto para os justos e eleitos. Para estes, a plena redenção será completada, e eles receberão os frutos de seus labores e das angústias que sofreram. A todos será manifesta a sua inocência e contemplarão a terrível vingança que Deus trará sobre os ímpios que os perseguiram, oprimiram e atormentaram neste mundo. Os ímpios serão condenados pelo testemunho da sua própria consciência e se tornarão imortais, tão somente para serem atormentados no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por outro lado, os fiéis e eleitos serão coroados de glória e de honra. O Filho de Deus confessará o nome deles diante de Deus, seu Pai, e dos anjos eleitos. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a causa deles, no presente, condenada como herética e maligna por tantos juízes e autoridades civis, será reconhecida como a causa do Filho de Deus. O Senhor, por graciosa recompensa, lhes fará possuir tal glória que é impossível de ser concebida pelo coração do homem. Por isso, ansiamos com grande expectativa por aquele grande dia, para desfrutarmos da plenitude das promessas de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que glorioso dia, amados irmãos, será o grande dia final. Nós começamos com a leitura de Apocalipse, uma cena de terror para o ímpio, mas de grande consolo para nós. Que nós possamos fazer essa oração todos os dias. Ora, vem, Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos.